indiscutivelmente, o PDT é o partido de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola, e você, inclusive, lançou um vídeo na internet dizendo isso, que quer representar o legado de Brizola e de Darcy Ribeiro. A produção fez mais um vídeo sobre educação. Antes de passar para os professores, não assisti isso. E a gente conversa. Vamos falar com a professora Fernanda Rios. Por favor, professora. Boa noite, Pedro, boa noite a todos, boa noite aos internautas. Eu sou Fernanda Rios, sou professora, pedagoga, candidata a deputada estadual pelo nosso PDT. E nós temos visto recentemente um constante ataque sofrido pelos professores vindo dos alunos. E a gente sabe que esse desrespeito ele começou de cima. Claro que afetou os alunos, mas ele começou de cima. A minha pergunta é a seguinte: como você pretende fazer o professor ter o prestígio que já teve um dia? Então, depois de Brizola, infelizmente, nenhum outro governante priorizou a educação. E essa é uma preocupação que a gente vai ter, não só colocando atividade esportiva e cultural para que a gente consiga reduzir significativamente essa evasão escolar, que hoje é de quase 80% no ensino médio, aqui no estado do Rio de Janeiro. Enfim, isso é a maior motivação. O Estado, pela sua incapacidade, é o maior fornecedor de mão de obra para o crime organizado, por não ter a capacidade de reter os nossos jovens. Então, além da atividade esportiva, cultural, eu faço artes marciais há 22 anos. A arte marcial mudou a minha vida. Eu era totalmente indisciplinado, não gostava de estudar, não respeitava ninguém. Depois que eu pratiquei esporte, né, o meu professor me ensinou a ter disciplina, me ensinou a respeitar as pessoas, e certamente as artes marciais, em parceria com as outras atividades esportiva e cultural, pode ser mais um instrumento de ajudar justamente na questão da disciplina dos alunos. Mas a gente precisa também implementar nas escolas, né, o psicólogo, o assistente social, para ajudar nesse complemento da educação que, infelizmente, tem perdido pela cultura do pai, da mãe, não sentar mais para conversar com os filhos, não educar mais seus filhos, e acaba a escola recebendo essa nova responsabilidade sem receber os instrumentos para lidar com essa nova responsabilidade de ter que complementar a educação que às vezes não vem de casa. Então, a gente precisa fornecer esse instrumento para as escolas, não só para isso, mas também para identificar a vulnerabilidade de uma criança ou de um adolescente que possa estar entrando no mundo das drogas, por exemplo. A gente tem que cortar esse mal na raiz, porque todo mundo sabe que depois que essa criança entra para o mundo das drogas, ou esse jovem entra para o mundo das drogas, geralmente ele só tem duas saídas: ou vai para a prisão ou vai para o cemitério. Então é muito mais caro e muito menos eficaz atacar esse problema depois que já está sacramentado. Então, fazer esse projeto de prevenção de drogas, que também não existe uma política específica aqui no estado do Rio de Janeiro, vai ser muito importante, não só para gerar um pouco mais de tranquilidade nas escolas, mas para ajudar também no combate da criminalidade. E ampliando isso, vamos colocar nas escolas proposta de Darcy, né, de atendimento médico odontológico, fazer com que volte a valorizar as crianças, uma alimentação de qualidade. Você sabe muito melhor do que eu que, infelizmente, uma grande parte dessas crianças, a única refeição decente que faz no dia é a da escola. Então, a gente precisa potencializar isso para voltar a dar dignidade para essas crianças e implementar, para finalizar, a questão da FAETEC dentro das escolas, fazendo a qualificação profissional. A gente precisa dar a oportunidade dessas crianças, desses adolescentes, né, aprenderem uma profissão, terem acesso a um estágio remunerado, para que ele tenha a oportunidade e a escolha de não entrar para o crime organizado, porque, infelizmente, hoje, como eu disse e vou repetir, o Estado é o maior fornecedor de mão de obra para o crime organizado, e a gente precisa reverter isso imediatamente. Ainda falando sobre educação, eu vou pedir para que a Elaine Chaves, estudante de Direito, faça a sua pergunta. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Boa noite, internautas. Eu me chamo Elaine Chaves, sou membro da Ação da Mulher Trabalhista do PDT e estudante de Direito e mãe também. Nós sabemos, Pedro, que hoje existe um grande número de famílias que ele é chefiado pela mulher, né? E a maior dificuldade da mãe hoje é ter com quem deixar seus filhos.
A escola em tempo integral é um grande ajudador dessa mãe, porque ela tem ali um local seguro para que possa confiar a vida dos seus filhos ali enquanto ela trabalha. Eu queria que você me explicasse melhor como você pretende voltar a fazer com que essa mãe se sinta segura em deixar seu filho na escola, no grande momento que a gente vive hoje. E se existe também algum projeto de creche para aquelas crianças que não têm ainda aquela idade de estar no horário escolar. Obrigado pela pergunta. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar claro para as pessoas que esse projeto de retomada, de resgate de uma política educacional do Estado não vai colher os frutos em 1, 2, 3 anos. Acho que o grande erro do político brasileiro é não querer dar continuidade a um projeto só pelo fato de um antecessor ter iniciado ou idealizado esse projeto. Foi o que aconteceu com os brizolões, por exemplo. Darcy e Brizola fizeram essa política educacional, Moreira Franco entrou e acabou com esse projeto só para as pessoas não ficarem lembrando que Brizola existia, que Darcy existia, mas na verdade eles não estavam afetando a Brizola e a Darcy Ribeiro. Estavam afetando a toda a população do estado do Rio de Janeiro que hoje sofre com essa consequência de não ter dado continuidade a essa política de educação que é tão importante. Uma outra coisa que é muito relevante é deixar claro para as pessoas também que a gente vive hoje a maior crise da história do estado do Rio de Janeiro. E não tem dinheiro para tudo. E nesse momento, a gente precisa, antes de querer ampliar qualquer coisa, antes de querer construir qualquer coisa, o meu legado, e por isso vocês não viram e não virão em momento algum eu prometer nenhuma grande obra, eu prometer nenhum projeto novo. O que a gente precisa fazer, o legado que eu quero deixar no final do 4º ano do meu governo, é tudo que tem funcionar decentemente. As escolas vão funcionar em tempo integral, com dignidade, pelo menos 55% a 60% de toda a rede estadual já estará em tempo integral, funcionando com qualidade, em parceria com a FAETEC. As unidades hospitalares vão atender as pessoas com dignidade, não vão precisar ficar peregrinando de unidade em unidade para poder ter acesso a uma consulta médica, ter acesso a uma consulta de especialista, voltar a fazer a cirurgia eletiva. Hoje você não consegue fazer uma cirurgia de varize, por exemplo, catarata, só se você conhecer a Márcia. Mas a gente vai trabalhar para que a população não tenha mais necessidade de ir até a Márcia para poder fazer uma consulta ou uma cirurgia. Sobral é assim, lá no Ceará, mais uma vez dando o exemplo do Ciro, você marca a consulta pela internet, em menos de 48 horas você tem a oportunidade de ter acesso a essa consulta, a esse exame, e é isso que a gente vai replicar aqui para o estado do Rio de Janeiro. É claro que a gente precisa avançar na educação infantil e nas creches, mas a questão das creches é muito mais dar respaldo para os municípios, já que essa é a responsabilidade para os municípios, mas eu tenho certeza que a questão do ensino médio, que é a responsabilidade do Estado, com exceção dos CAPs, diga-se passagem, o CAPs da UERJ e outros CAPs, serão a nossa prioridade. Eu vou resolver essa situação do prédio do CAPs da UERJ, que é emblemático, que é histórico e que é fácil de resolver, é totalmente possível, ampliando o diálogo, porque existem prédios públicos que poderiam receber esse CAPs, então é totalmente possível avançar com diálogo, com muito trabalho, combatendo a corrupção e estabelecendo prioridade, e a educação no meu governo vai ser mais do que prioridade. E é uma temática fundamental, tanto é que é o tema que nós estamos mais discutindo aqui no programa. Professora Cris. Bem, boa noite a todos, boa noite aos internautas e boa noite, Fernando. Desculpa, Pedro. Pedro, nós temos, eu pertenço ao movimento de educação do PDT. E eu gostaria de saber de você, dentro da convenção, foi dito que haveria um investimento muito grande para os quilombolas, dentro dos municípios dos quilombolas e também dos indígenas. No teu plano de governo, como é que isso vai ser contemplado? Tá bom? Pedro Fernandes. Olha, eu fui secretário de assistência social do Estado e vi a necessidade de fazer esse investimento, de gerar dignidade para essas pessoas, autonomia para essas pessoas, que infelizmente hoje são muito discriminados, e a gente precisa reverter esse processo
imediatamente. Aliás, não só. A questão das mulheres tem que ser potencializada, dos negros, movimento LGBTI, enfim, todas essas ações que serão muito importantes e valorizadas para que a gente tenha mais dignidade, para que a gente ensine respeito para as pessoas, que a gente consiga integrar a todos os projetos sociais, educacionais que vai existir dentro do nosso governo. Sem dúvida nenhuma, essa vai ser uma prioridade porque fui secretário, conheço essa realidade e sei a importância de fazer esse investimento que muitos chamam de custo, mas na verdade a gente precisa valorizar todas as minorias para que a gente gere oportunidades para que eles cada vez mais estejam inseridos na sociedade.